Galera, bem-vindo ao Vesco H Mudo 2. Hoje eu vou falar sobre uma história tipo meu macabra. História não real, ou seja, nunca existiu. Tem pessoa que fala que existiu, mas eu acho que nunca existiu não. A história que eu vou contar é de Jaime, ou como ele era conhecido, o fabricante de bonecas. Jaime era uma criança de 9 anos e tinha um pai que fazia bonecas. Ele era conhecido também como um fabricante de bonecas. Ele fazia bonecas pequenas, bonecas grandes, bonecas do tamanho real. O cara era um artista, o melhor daquele pedaço. Mas aí chegou um certo homem, um comprador, que pediu para ele fazer uma boneca do tamanho real para realizar os seus desejos insanos, tipo... Vou logo falar real, para ele fazer sexo com a boneca, tipo uma boneca sexual. E o homem não gostou nada dessa ideia, então ele recusou a proposta, não importasse o quanto o homem queria pagar para ele. Ele não queria realmente fazer esse trabalho. O homem, com raiva, contratou uma gangue, e foi essa gangue que chegou, bateu, espancou e depois queimou o homem que fazia as bonecas e toda a sua casa. Jaime nessa hora não estava lá na casa, então ele se livrou por causa disso. Quando ele chegou, ele viu a casa toda sendo queimada, as bonecas que eram lindas sendo derretidas por um fogo, viu o corpo do seu pai carbonizado. Então ele entrou na casa e ficou procurando alguma coisa para fazer, alguma coisa de lembrança. Ele procurando, achou só um olho de vidro, que era de umas bonecas, um olho de vidro vermelho. Ele pegou o olho de vidro e colocou perto do seu coração, com as duas mãos. O homem que mandou incendiar a casa mandou depois a gangue voltar, para ver se realmente tinha acabado o serviço. Quando eles chegaram, viram o corpo do homem carbonizado, mas o filho estava vivo. Só estava sujo com um cavão que o filho estava andando por lá. Então, sem saber o que iam fazer com o Jaime, pegaram ele e levaram para o patrão. O patrão também ficou sem ideias de o que fazer com esse moleque, já que era um moleque inútil, cara. Então o que ele fez? Usou o menino como uma boneca sexual. Ele ficava abusando do menino, não só abusando, ficava batendo e brincando com ele, tem? De todo tipo de jeito, acho que quase qualquer coisa que vocês imaginem de brincadeira, ele fazia, tanto de estupro a espancamento. Passando só certo tempo, tipo 3 anos, durante 3 anos Jaime ficou com esse negócio com ele, te apanhava e direto, e essas coisas. Um certo dia Jaime estava já cansado dessas coisas, ele não queria mais aquilo, não suportava mais aquela vida que ele estava tendo. Então ele pegou uma caneta, enquanto o seu patrão ia brincar com ele de novo, e começou a furar o homem, com muitas furadas, e foi furando o olho, pescoço, até onde essas histórias falam, né? Depois de um tempo, quando o homem caiu morto no chão, Jaime pegou o dinheiro, um pouco do dinheiro que o homem tinha, e fugiu. Comprou produtos e peças de boneca, começou a fazer boneca e vender boneca exatamente como seu pai fazia. Mas a história não acabou aí, pelo simples fato de esse menino, depois de tempo, começar a achar as bonecas dele um pouco imperfeita e queria aperfeiçoar as bonecas cada vez mais real, porcelana, barro e outras coisas aí também para articularizar a boneca, para a boneca ficar melhor. Mas um certo dia ele teve uma certa ideia de pegar uma menina e tentar transformar ela em uma boneca. Alguns dias depois acharam essa menina sentada no banco, e levaram o corpo dela claramente para fazer o corpo de delito. E viram que antes dela morrer, ela lutou muito. Tipo, tinham pedaços ainda, tinha registros de que quando ele cortou o cabelo dela e depois costurou de volta no couro capilar dela, ela ainda estava viva. Quando ele cortou as juntas do seu corpo, as ligações dos ossos, ela também estava viva. E até quando ele arrancou os olhos dela, ela também estava viva nessa época, nessa hora, quer dizer. Ele fazia isso direto, ele veio com 2 meninas equivalentes à mesma coisa. Depois colocava elas em um vestido feito à mão e depois colocava sentado num banco de praça.
Fazendo isso, cortando todas as dobras dos ossos humanos, todas as juntas, assim ele poderia colocar ela da maneira que ele quisesse, como se ela realmente fosse uma boneca. Depois de certo tempo, ele começou também a se achar, tipo, achar que ele demais. Então ele queria ficar perfeito que nem bonecas. Então ele cortou as pálpebras dos olhos, colocou um olho de vidro. Lembra o vermelho que eu falei logo no comecinho do vídeo? Então, ele botou o olho vermelho dele no lado direito. Com o lado direito do seu olho. Depois ele começou cortando o seu nariz, com as suas partes angulares. E ele começou a falar que ele tinha errado os próprios cortes, mas só foi saber disso depois que ele tinha mutilado seu rosto. Então ele ficou sem maneira de comandar, então ficou mesmo deformado. Ele falou que ele poderia ter ficado feio, mas as pessoas que ele ia pegar para virar uma boneca, ele ia ficar satisfeito fazendo as outras pessoas ficarem bonitas, contra a vontade delas. E depois ele começou a pensar que o povo da cidade começou a chamar ele de o fabricante de bonecas. Aí depois do tempo ele começou a ficar feliz com esse nome, porque o seu pai fazia bonecas, então ele começou a falar que ele era o fabricante de bonecas, assim como o povo deu o nome para ele, mais discretamente. Um verdadeiro trabalho de um serial killer. Galera, esse foi mais um vídeo do Esquagamudo 2. Se gostou, deixe o seu curtir. Se deu um comentário, comente. Se quer que eu fale alguma história, manda que eu falo. Beleza? É nóis.